E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora vamos estar vendo aí todas as notícias de hoje do São Paulo, que foi eliminado ontem pela LDU em pleno Morumbis da Copa Libertadores da América. E o bicho tá pegando, a torcida pede uma limpa no São Paulo. Eu vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem e já comenta aí. Quem pra você deve sumir da Barra Funda? Deixa nos comentários. Bora assistir o vídeo junto, no final eu volto e a gente vai falar muito dessa doída eliminação do nosso tricolor. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Este ano, na derrota do São Paulo para a LDU. Finalizações, 9 finalizações do São Paulo. No alvo 5, grandes chances, 6, impedimento 2 e ações na área, 12 ações na área. O ranking do time ele é primeiro em tudo. Vamos lá, falando então agora dessa derrota, e é aquela eliminação, Mari e Bira, que não tem o que fazer. É aquela eliminação que não tem como contestar. São Paulo que mereceu sair da Conmebol Libertadores. Se estivesse jogando até agora, meio-dia, eles iam estar sem conseguir fazer esse gol impressionante também, o que perde de chance o São Paulo. O que perde de chances e o que perde de jogadores importantes, né? Porque a última foi o Marcos Antônio, que tem sido soberano nesse meio de campo do São Paulo. Então, véspera da partida, ele não fica à disposição. São Paulo sofreu muito lá na frente. E termina o primeiro tempo, Marcela, 74% de posse de bola para o São Paulo, 12 finalizações, 5 no alvo e 1-0 para a LDU. Um absurdo. A única vez que a LDU chegou, ela marcou numa falha, mais uma vez, individual do São Paulo. Pois é, outra falha individual no primeiro jogo, aquela falha do Pablo Maia. E é claro que a gente não vai colocar apenas em um jogador, né? Claro. E agora a falha também aí da zaga do São Paulo, porque era um escanteio para o São Paulo. Não dá para o São Paulo deixar um contra-ataque desse virar gol, Bira. E no final das contas, o São Paulo toma esse gol, mas se você ver o jogo, incluindo o jogo de ida, incluindo o jogo de ida, claro que tomar 3 gols nas duas partidas não é legal, e tira muito sua chance de classificar, mas o São Paulo não classificou, porque perdeu um monte de gol. Já na ida tinha perdido um monte. Então, o ataque de São Paulo sentindo os desfalques também, né? Então perde jogadores decisivos lá. Já ao longo do ano, o São Paulo vem jogando sem muitos deles e está com muita dificuldade. Ficou muito nas costas do Luciano, que é um jogador que faz gol, é um jogador que é ídolo da torcida, se entrega muito, mas nunca foi tido como um super artilheiro, né? Como um atacante de referência. Ele joga mais até como segundo atacante, às vezes até um pouquinho mais atrás. E ele que ficava sendo alvo de todas as jogadas. A gente vê pelos números, né? Número de finalização, tudo indo pra cima dele. Pois é, estamos vendo aí também as tentativas do São Paulo, mas o Enzo Pérez perde um gol feito também, o Luciano 2 gols, e aí ele fica muito triste, ele chora. A torcida protesta demais no Morumbis e protesta contra a diretoria do São Paulo. O Rigoni é alvo também de muitos protestos. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para as entrevistas após o jogo. Futebol, e ainda mais uma competição como essa, um jogo como esse, quem errar menos vai sair com a classificação, né? Acredito que a gente fez um grande jogo, o primeiro jogo lá em Quito. Criamos, dominamos boa parte do jogo e falhamos 2 vezes, que foi quando eles fizeram os gols. E a gente não conseguiu concluir em gols as oportunidades que a gente teve. Difícil, dar os méritos também para eles, a equipe dura, a equipe que marca bem, a equipe sólida. Mas a gente tinha totais condições de reverter, não conseguimos. Futebol é, como eu sempre falo, ao mesmo tempo que é lindo, é cruel também. Hoje especificamente foi um partido muito importante, não só porque nos levou na semifinal de Copa Libertadores, pero jogar 4 tempos contra São Paulo e ganhar 3 tempos, empatar 1, é algo importante. Algo de dizer, sabe o quê? Eliminamos a Botafogo, eliminamos a São Paulo, e seguimos buscando algo que sai inédito e que pouca gente pode crer. Tem aí, olha, os números ofensivos do São Paulo nas 2 partidas contra a LDU. 37 finalizações, 15 no alvo, 13 grandes chances. Quantos gols? Nenhum. É realmente impressionante a falta de eficiência desse São Paulo no ataque. Vamos conversar com o Mendel Bilovski, vamos trazer as últimas informações então do tricolor. Claro, aquele dia seguinte
Aquele dia de ressaca depois de eliminação de Conmebol Libertadores é sempre um dia muito difícil. É dia dolorido, hein, Mendel? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Sport Center. Bom dia, Marcela, Biratã, Mari, bom dia a todos. É isso mesmo, São Paulo vive a ressaca depois da eliminação na Conmebol Libertadores, vivendo principalmente, como vocês destacaram, essa falta de gols do São Paulo, né? São Paulo que sente a falta de jogadores importantes lá do ataque, né? O Caleri, o André Silva, jogadores que estão lesionados. São Paulo nos últimos 3 jogos não fez nenhum gol, foram 3 derrotas, o jogo de ida contra a LDU, depois derrota contra o Santos do Campeonato Brasileiro e agora a segunda derrota nesse jogo eliminatório da Conmebol Libertadores. São Paulo que teve, né, o gol feito pela LDU na falha do Bobadilla, o gol feito pelo Medina, criando várias chances, perdendo gols com o Rigoni, com o Luciano. Depois do jogo, depois da eliminação do São Paulo, torcida do São Paulo no Morumbi, mais de 54 mil torcedores que fizeram uma festa muito bonita, tanto na chegada do ônibus ao Morumbi, na partida também, nas arquibancadas, mas depois do jogo, muitas vaias para os jogadores do São Paulo, principalmente o Rigoni, o Luciano, também xingando o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e hoje o muro do São Paulo, do Morumbi, acordou com pichações, muros do Morumbi pichados, pedindo também a saída do presidente Júlio Casares, do diretor de futebol Carlos Belmonte, chamando o time de pipoqueiro. Então, realmente, essa situação do São Paulo, o próprio técnico Hernan Crespo, depois da partida, disse que essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo passou, né, das oitavas de final da Conmebol Libertadores, está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas essa é a realidade do São Paulo, brigar aí para tentar uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Também teve uma questão na entrevista coletiva do Hernan Crespo. São Paulo que tem vários jogadores aí voltando no departamento médico, tinha a volta do Luiz Gustavo, do Lucas, mas a questão foi o Oscar. O Hernan Crespo disse na entrevista coletiva que o Oscar, que não foi nem relacionado para essa partida, não tem treinado com os companheiros do São Paulo. Isso que o São Paulo tinha divulgado oficialmente, que o Oscar estava treinando sem restrições. Depois a assessoria de imprensa do São Paulo falou que essa confusão foi porque o Oscar não treinou no treino coletivo com os companheiros, mas ficou essa questão entre o Hernan Crespo e as informações divulgadas pelo São Paulo. O São Paulo que agora tem o Ceará pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O São Paulo, como eu disse, é o 7º colocado na competição, eliminado na Conmebol Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, agora a briga no Campeonato Brasileiro. Marcela. Tá certo, Mendel. Obrigada, por todas as informações. Vamos voltar a falar de São Paulo. Realmente tem 12 jogos com 2 vitórias apenas, 7 empates e 3 derrotas, um aproveitamento 36,1%, 9 gols marcados e 11 sofridos. Ele assumiu a presidência em 2021, tem mais um ano então de presidência e começa já a sua campanha para fazer com que os seus aliados assumam a presidência do Morumbi quando tiver eleição. Bom, é um Casares que sofre muita pressão, que ontem foi muito xingado pelo torcedor no Morumbi. Quando o torcedor começou a ver que o negócio não ia para canto nenhum, que realmente ia ser eliminado da Conmebol Libertadores, eles começaram a xingar demais a diretoria do São Paulo, principalmente o presidente Casares. E aí entra toda a história da base, vende os jogadores da base por um preço muito baixo, não contrata jogadores que podem ou que estão ajudando o time. Aí vem a chegada do Rigoni e o Rigoni acaba sendo muito criticado também pelos torcedores. Foi aquela noite completa de muitas críticas ao São Paulo, que agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente nessa temporada de 2025. Mari, como é que você enxerga, então, a temporada do São Paulo e tudo que está acontecendo também agora nessa parte política e na parte também da direção São Paulina? Sim, eu acho que as críticas sobre as vendas dos jogadores da base eu concordo, mas, ao mesmo tempo, isso é um reflexo do buraco financeiro que o São Paulo se meteu, né? Isso não é culpa apenas do Casares. A gente tem visto isso acontecer em vários clubes brasileiros, o caso do Corinthians também, como você vai passando de gestão para gestão, essa questão financeira, né? Assim, ninguém consegue parar e resolver a casa. É sempre um acúmulo, sempre para o próximo, sempre para o próximo. Então, ele já herda um São Paulo muito afundado em dívidas, enfim. Talvez hoje uma das maiores receitas do São Paulo, tirando, obviamente, o Morumbi, passa pelos jogadores da base. O São Paulo ainda em fase
difícil há uns anos, consegue produzir jogadores interessantes que, né, ele consegue vender. Mas aí não bate as reposições, assim. O São Paulo, acho que nessa janela quem que foi? Dineno, Mailton, Rigoni e Tolói. Acho que, se eu não me engano, foram esses jogadores que o São Paulo contratou nessa janela. A história também do Rigoni chegando no dia que o Marcos Leonardo exatamente. Negado. Exatamente. Além da chegada do Crespo, claro. Mas assim, você não pode contar com o Oscar, você não pode contar com o Lucas, você perdeu o Caleri, você perdeu o André Silva, você perdeu vários jogadores. Marcos Antônio agora, a última baixa do São Paulo. Então, eu acho que o planejamento, ele não foi feito para, de fato, mudar o São Paulo de patamar. Assim, já com essas peças que elas já mudam muito o jogo do time, como, por exemplo, se você tem um Oscar e um Lucas na sua plena saúde física, você tem um time interessante do São Paulo. Porque você tem ali um meio de campo bacana, você tem, né, o Enzo Dias, que chegou no começo do ano também, um lateral que deu algum resultado para o São Paulo. Mas o São Paulo perde jogadores e ele vai ao mercado, talvez, pensando numa estratégia mais sobre oportunidade de mercado. Não que você muda o patamar do time. Então, assim, com todo respeito ao Dineno, claro, mas o São Paulo perdeu todos os centroavantes por lesão. É o cara que faz gol, é o homem-gol. Você vai colocar na conta de quem essa responsabilidade? Só do Luciano? E o Luciano não é esse cara, nunca foi. E assim, exatamente. A sorte da diretoria do São Paulo, é que é um clube da mesma cidade do Corinthians. Porque, no final das contas, quando vai se discutir gestão de futebol aqui em São Paulo, o Corinthians é tão caricato, as coisas que as últimas diretorias do Corinthians fizeram são tão caricatas, que daí o São Paulo fica na sombra. Os erros da diretoria de São Paulo são ofuscados. Porque a diretoria de São Paulo vem fazendo um trabalho cheio de problemas já há muito tempo, e já há muito tempo mesmo, coisa de mais de 10 anos. O São Paulo não vem tendo uma gestão boa e vem deteriorando a instituição de São Paulo. Só que isso acaba ficando ofuscado, porque muitas vezes se fala no rival, no maior rival, que está num buraco ainda maior. Mas o problema do São Paulo é sério. O São Paulo tem uma dívida que não para de crescer, é que não é tão grande quanto a do rival, mas não para de crescer. Não tem resultados em campo, é que o do rival ficou lutando contra o rebaixamento. Então, não é a grama do vizinho mais verde, é a grama do vizinho mais podre. Vamos esquecer que o Corinthians existe. Vamos pensar no São Paulo, que o torcedor do São Paulo tem que pensar no São Paulo, né? O São Paulo tem uma dívida que não para de crescer, tem um trabalho de base que salva o time em vários aspectos, porque ainda tem uma produção de jogadores que meio que garante que o São Paulo nunca faça campanhas muito ruins. Então o São Paulo muitas vezes faz campanha de meio de tabela. Teve risco de rebaixamento ali há um tempinho atrás, o Hernani salvou, mas fora isso, o São Paulo em geral consegue se posicionar no meio da tabela, a base fornece alguns jogadores e o São Paulo tem um pouquinho de estabilidade ali, de técnicos, o Vildi ficou muito tempo ali, o Crespo é um técnico que voltou agora, mas já tinha trabalhado, o Luciano, o Arboleda, Rafael, tem alguns jogadores que ainda mantêm uma certa base, então dentro de campo os resultados não são horrorosos. Mas também você não vê o São Paulo indo para algum lugar. Você viu o São Paulo se aproximando do Palmeiras e do Flamengo, que são as duas referências do futebol brasileiro? Não. Ou pelo menos se aproximando do que o Botafogo vinha fazendo? Agora o Botafogo deu uma bagunçadinha, mas o que o Botafogo... Você não vê o São Paulo sair do lugar. Você não vê o São Paulo se aproximar. E o São Paulino tem muito essa coisa de soberania, eu sou a maior instituição do futebol brasileiro, um clube que está sempre adiante e tudo. O São Paulo não está adiante de clube de alguns dos principais rivais há muito tempo. Há muito tempo, mas fica se defendendo nessa. E como você vai ver um noticiário sobre gestão do futebol, o rival tá sempre pior, né? O Corinthians, o Santos foi rebaixado, o Corinthians é uma bagunça completa. A gestão do São Paulo vai passando, mas tem muito problema lá. Fora o departamento médico. E pode correr, e tem muito São Paulino que está preocupado, que assim, acha que um dia isso vai estourar. Ainda não estourou, mas pode estourar. E o departamento médico, né? Que era o maior orgulho do São Paulo um tempo atrás. Refis, Vamos pro Refis, que lá lembra? Todo mundo se recupera, exatamente. Já não é mais desse jeito, já não acontece. E ainda tem uma briga entre o Belmonte e o Casares. O que é que isso vai acontecer? Será que a consequência da eliminação vai ser o Belmonte sair da diretoria de futebol do São Paulo? Isso pode acontecer, e pode acontecer inclusive antes do final do ano. Informação ontem que conversávamos com o André Plihal. Falando sobre o Luciano é
é aquele jogador que o torcedor abraça, gosta, chama, mas ontem acabou perdendo muitos gols. De alguma forma, ele vai ter de se reencontrar também, até emocionalmente, por tudo que ele viveu na noite de ontem. No primeiro jogo também, contra a LDU. O André Silva fez muito bem, né, pro Luciano, nesse período que ele esteve em campo, assim, o André Silva, né, antes da lesão. Porque o São Paulo, ele inicia a temporada sob o holofote de Lucas, de Oscar, aquele jogo contra o Corinthians ainda no Campeonato Paulista, enfim, algumas coisas acontecem ali. Aquele jogo, acho que dá aquela expectativa, mas o quarteto, será que dá para montar com o quarteto? Quem que vai sair? Enfim, ainda tinha um Calera à disposição. E aí o São Paulo passa por essas lesões e quase sempre vira para o Luciano a expectativa. De quem vai chamar a responsabilidade? Vira para o Luciano. E por vezes ele não conseguiu ser esse protagonista, né? Esse responsável por fazer o São Paulo dar certo. Essa é a grande verdade, né? Cai nas costas dele a responsabilidade por fazer o São Paulo dar certo, com as ausências de outros jogadores. Quando há um encontro com o André Silva, os dois se complementam muito. Então, assim, o André Silva marca, o Luciano dá assistência, o Luciano também marca, enfim. Só que daí o André Silva se machuca. E aí, mais uma vez, vira, né, a lupa pro Luciano. Agora tá na sua conta, o Ferreirinha não pode contar sempre, também passa por lesão, às vezes também não é escolha. Com o Crespo, o esquema tático não inclui de saída o Ferreirinha, mesmo ontem ele entrando, mas o esquema tático de saída não é com o Ferreirinha. Mas, assim, não dá para tirar a responsabilidade dele, principalmente nas duas partidas, porque lá ele também perde gols, né? Lá no Equador. E ontem ele também perde oportunidades. É verdade. Mas eu acho que ele entra no pacote. Eu acho que ele entra num São Paulo que, falando dessas eliminatórias, não produziu em nenhuma fase do jogo. Assim, o Rafael a gente tira de contexto, porque quando foi exigido das poucas vezes deu conta do recado. Mas, assim, defesa, ataque, o primeiro tempo lá, o meio de campo não existiu. Só melhora quando o Marcos Antônio começa a dar uns passinhos à frente e trabalhar com os jogadores se associando. Ontem ele fez falta. Vamos ouvir, então, o Luciano. Ele falou depois do jogo. Não, acho que a gente criou chances. Eu tive um ali, na hora que eu fui chutar a bola, deu uma quicada, pegou na parte de cima do meu pé, coisa que não acontece, principalmente comigo. Eu que nessas horas eu sempre estou ali para ajudar meus companheiros com gols. Nessa série de quartas de final eu não pude ajudar, eu não pude fazer gols. É lamentar, não tenho o que falar. Ele estava até emocionado, né, Bira, ali no final da partida. Ele é um jogador que se entrega muito, e até por isso a torcida gosta muito dele. Jogador que ele até explicita muito os sentimentos dele durante o jogo. Né? Torcedor gosta disso. Mas, ao mesmo tempo, começa a pegar birra também, né? Como perdeu muito gol, já vi muita gente também começou a criticar o Luciano, porque por achar que ele também gesticula muito tudo, mas na hora de resolver também não resolve, né? Mas assim, o Luciano de fato, ele nunca foi um super artilheiro, ele é um jogador que joga melhor como dupla de ataque, por isso que ele com o Calleri funcionava tão bem, e ele com o André Silva também funcionou, porque ele como referência, como o único jogador que para ser o destino das jogadas, não é muito a dele, né? E acabou perdendo muito gol, jogador que se entrega muito, mas no final das contas, eu até acho que ele já tá um pouco acostumado com esse tipo de papel. Eu não sei o quanto isso vai afetar o desempenho futuro dele agora na continuidade da temporada. Acho que ele vai continuar sendo assim. Do mesmo jeito. Vai continuar, eu acho, pelo menos. O 3-0 nos duelos é um vexame pro São Paulo? Eu não acho vexame, mas eu acho decepção. Exato. Acho uma decepção. Acho uma decepção, sim. Porque é claro que a gente está falando de um adversário que tem crescido, com o trabalho do Thiago Nunes é bem legal, jogar na altitude é difícil, a LDU ela trabalhou muito no erro, né, do São Paulo, foram erros claros ali que influenciaram nos resultados do jogo, mas tecnicamente é muito abaixo. É muito abaixo, assim, até do próprio São Paulo bem desfalcado. Mas eu acho que quando a gente olha no papel ali, uma escalação que você tem Rigoni de um lado, Ferreirinha e Luciano lá na frente, o Rodriguinho mais centralizado como, né, sendo o responsável ali pela articulação do time, eu acho que também talvez a expectativa subiu com o que eles podem entregar. Falando desse time que entrou em campo, sabe?
Mas eu acho que é decepção. É decepcionante contra uma LDU que o São Paulo poderia ter se classificado. É um Lucas que se recuperou, está se recuperando, né? Aos poucos da artroscopia, entra, mas também não consegue fazer grandes coisas na noite de ontem. E o Oscar tem essa informação aí que ninguém sabe exatamente qual é a certa. Porque ontem, em entrevista coletiva, logo depois do jogo, o Hernan Crespo fala o seguinte: olha, o Oscar ele não fica nem no banco de reservas porque ele não treinou, ele sente dor. Desde que eu cheguei aqui, ele mal treinou. E a informação que a assessoria de imprensa passou para a nossa reportagem é de que o Oscar estava treinando e estava treinando de uma maneira sem restrição. Aí depois ontem chegou uma informação pelo Eduardo Afonso, pela assessoria de imprensa para o Eduardo Afonso, era que ele estava treinando, mas ele não estava treinando com o restante do elenco, em nenhum treinamento, por exemplo, que pudesse ter algum contato. Então, existe essa interpretação, né, de maneiras diferentes entre o Hernan Crespo e a assessoria de imprensa. A verdade é que o Oscar não está à disposição e não saberemos quando ele estará à disposição do Crespo para os próximos jogos de Campeonato Brasileiro. Falando em rodada de Campeonato Brasileiro, vamos passar aí para vocês, fãs de esportes. Pois é, meus amigos, o São Paulo foi eliminado ontem pela LDU e durante toda a semana, ontem eu disse que eu estava extremamente confiante no São Paulo se classificar, né, para Libertadores, mas isso iria depender do São Paulo ter mais efetividade. E não teve. Não é errado afirmarmos que o São Paulo foi melhor como time, pois criou muito mais do que a LDU. Mas o futebol, ele não é justiça. E nunca foi, e nunca será justiça. O futebol, ele é efetividade. Não tem como, em um campeonato de mata-mata, na Copa Libertadores da América, você querer passar de fase cometendo 3 erros individuais e entregando 3 gols para o seu adversário e não fazendo os gols lá na frente. Cedric, Pablo Maia, o Bobadilla, o São Paulo entregou os gols para a LDU, que tem como um dos seus principais artifícios aproveitar os erros do adversário. A LDU sempre foi um time muito letal. Isso não era surpresa para mim. É engraçado como foi surpresa para o São Paulo, que errou tanto, defensivamente e ofensivamente. Nós só tínhamos um jogador que poderia ser capaz de resolver o jogo para o São Paulo, que era o Luciano. Não por ele ser o melhor jogador do São Paulo, não por ele ter nível de jogar com a camisa do São Paulo, porque sinceramente, se o São Paulo tivesse um time de nível, o Luciano não era, acho que nem banco nesse time do São Paulo. O último time decente que eu vi do São Paulo foi o time de 2015, o time que brigou pelo Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. Aquele time do Cruzeiro era muito bom, do Goulart, enfim. Aquele time do São Paulo era um time do nível muito alto. Muito alto. Você tinha Ganso, Pato, Luiz Fabiano, Kaká, o Kardec. Era um excelente time. O Luciano não pegaria banco naquele time. De lá pra cá, os times do São Paulo foram times medíocres. Você teve talvez um time assim um pouco mais competitivo que o outro. Teve o time, se eu não me engano, do Aguirre, que era um bom time, o time do Diego Souza. Você tinha o Diego Souza ali que tava voando, o Nenê que também tava numa boa fase. O time titular do São Paulo era um bom time. Incomparável com o time de 2015, e aqui eu não vou nem comparar com os times de 2006, 2007, 2008, 92, porque não tem comparação. Tô falando de 2012 pra cá. O Luciano não jogaria. O Luciano, ele só joga nesse time do São Paulo porque o nível é medíocre. É medíocre. Muitos jogadores que estão aí no São Paulo só jogam porque o nível do time do São Paulo é medíocre. Mas é um São Paulo que, mesmo sendo um time medíocre,
é um time que consegue ser extremamente competitivo. Você não pode reclamar dos jogadores de São Paulo de serem jogadores sem vontade. Não são. São jogadores que têm vontade. Os caras se matam dentro de campo. O time do Crespo é um time que joga futebol muito mais do que o time do Zubeldia. Mas aí nós entramos num ponto. O time do Crespo é um time que joga mais futebol. A gente viu o São Paulo, ele cria. O São Paulo cria chances de gol. Mas ao mesmo tempo, o time do Crespo é um time mais exposto, em que você não pode cometer erros individuais. O time do Crespo é um time que você não pode ter erros individuais, porque você está sempre no mano, e que você não pode perder duelos individuais, e que você dificilmente você pode tomar um drible. Esses três fatores do time do Crespo são diferentes do time do Zubeldia. O time do Zubeldia era um time que criava muito menos, jogava muito menos, mas que quando você tinha uma perca de bola, você tinha um drible, sempre tinha a cobertura. O time do Crespo é diferente. O time do Crespo é um time individual. Quando há um drible, há uma perca de bola no meio de campo, há uma dividida que o jogador adversário toma, o São Paulo está sempre correndo para trás. E isso é uma característica do Crespo. Tudo bem. Mas você não pode ter erros individuais. Entregar a bola para o adversário como ocorreu com o São Paulo. E é por isso que o São Paulo foi eliminado. A LDU não foi e não será melhor time que o São Paulo. Isso, para mim, isso ficou claro. Mas o São Paulo foi um time incompetente. O São Paulo foi um time frouxo na questão de erros. O São Paulo errou muito. E você não pode errar numa fase final de Libertadores. Não é como se você estivesse jogando contra o Fluminense na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, em 2 jogos, cometeu 3 erros individuais que entregaram gols. E aqui eu nem vou contar os erros de gol. O São Paulo criou... Eu disse isso nos vídeos para jogo. Se o São Paulo fizer gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo, acabou o jogo. O São Paulo vai amassar a LDU. E o São Paulo teve 2 chances. Uma logo antes dos 15 minutos, uma bola na trave, que é no pé do Rodriguinho, ele chutou na trave, e outra que o Luciano chutou na lua aos 20 e poucos. É isso. É isso. Isso não desqualifica o trabalho do Crespo. Aqui não é passando pano, eu acho que o Crespo comete seus erros, não entendi o Rigoni na direita, não é a posição dele. Era melhor ele ter entrado com o Rigoni ao lado do Luciano e deixado o Ferreirinha pro segundo tempo, ou colocado o Rigoni como meia no lugar do Rodriguinho e no segundo tempo colocava o Lucas como segundo atacante, não sei. Mas o Rigoni na direita eu não entendi. O grande erro desse time hoje é não ter quem faça gol. Eu garanto pra vocês, quando o São Paulo ter os seus jogadores que façam gol, o Caleri, André Silva, o Rian, o São Paulo vai começar a ganhar jogos. Vai começar a converter as chances criadas. Quando o São Paulo tiver o Lucas em plena forma, o Oscar em plena forma, o São Paulo vai jogar mais. O São Paulo não jogou mal. O São Paulo foi eliminado porque errou. A torcida tá pedindo a cabeça da diretoria. O Casares é um covarde, nunca aparece. O Belmonte é outro covarde, nunca aparece. E é isso. Seguiremos assim até o fim da temporada. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.